O Midori acorda e vai lá estender roupa, coisa que ele não faz há muito tempo, e começa a se lembrar do discurso que a Uraraka deu em prol dele, defendendo ele. O Deku tá realmente de volta. A batalha final se aproxima, mas estranhamente ele não tá com medo. Vamos seguir em frente, vamos superar o desespero e ir além. Então corta para outro país, Estados Unidos. Os militares estão assistindo uma reportagem sobre a crise em Tóquio. A cidade está devastada e quem causou isso foi o grupo de criminosos chamado Fronte de Libertação Paranormal, com o líder sendo conhecido como o símbolo do mal, All for One, e com aquele que provavelmente vai virar seu sucessor, Shigaraki Tomura. Eles libertaram vários vilões que eram prisioneiros por todo o país e estão causando ainda mais destruição. Os heróis e a polícia estão trabalhando juntos, mas não conseguem lidar com os números avassaladores. E a reportagem é interrompida por vilões. Os americanos estão muito revoltados com aquilo e perguntam se tem ordens para atacar. Mas parece que ainda não. Os incidentes no Japão fizeram os vilões do mundo todo ficarem mais ativos. Então até a Casa Branca tem dificuldades de agir. Mas eles continuam bravos porque só levaria 2 horas para levar os heróis até o Japão. Então surge alguém falando, nesse caso, pode me levar com vocês? É a Star and Stripes, a super-heroína número 1 dos Estados Unidos. Aí eles estão levando elas, mas meio receosas porque eles não sabem de nada, só que ela fala que já decidiu que vai. E aliás, isso é um pedido direto do All Might, o mestre dela tá com problemas. Agora cortando pro esconderijo dos vilões, e o All for One tá falando que graças aos fugitivos que perderam o controle, a polícia e os heróis estão ocupados e não podem se dedicar a procurar eles. No esconde-esconde eles podem vencer nessa pequena ilha. O Spinner então fala que teriam derrotado eles se deixassem o país. Mas o All for One fala que a premissa é diferente. Derrotar eles brincando de esconder é um objetivo de curto prazo. Já obter o One for All é um objetivo de médio prazo. E o Spinner achava que esse era o objetivo final dele. Mas o All for One fala que ele tem longos planos de vida. Só que agora o maior obstáculo do projeto de vida dele, e também a maior chance, tá se aproximando. Ele tem amigos no mundo inteiro. No Japão, o All Might pode ter erradicado o crime, mas não se pode dizer o mesmo do resto do mundo. Se os vilões de outros países saírem do controle, todos os países do mundo vão ter que pesar a defesa interna ou colaborar em conflitos externos. E o obstáculo e a chance dele é a Star and Stripe, a mulher mais forte do país da liberdade, origem dos super-heróis. E ele tá muito animado porque isso vai ser como uma aposta. A interferência dela seria um problema, mas se ele conseguir roubar a individualidade dela, o resto tá garantido. E ele fala pro Igot que diferente do Dabi e dos outros, ele parece dedicado a servir de guarda pra ele. Mas logo logo será a hora de você entrar em ação. O Spinner no caso, não você que tá assistindo. Ele vai ter que ajudar na luta do Shigaraki. Porque como o nome dele diz, Spinner, ele fia as coisas. Ele não era ninguém. E também por ser um heteromorfo, ele teve uma vida dura. E já dá pra ouvir nas sombras os muitos humanos que simpatizam com ele. Nas ruas já tá pichado, liberte os paranormais. O Spinner é o nosso porta-voz. Outros vilões aparecem lamentando a captura do Redestro, mas as brasas da libertação ainda queimam. Eles são um regimento de apoio para a criação do novo mundo. Por isso eles foram colocados no mesmo grupo do Spinner. O único líder ainda ileso, o Skeptic, falou: libertem-se, realizem a revolução do Redestro, reúnam guerreiros, esse é o método mais simples de fazer isso. Ele não gosta deles, mas precisa fazer o que as circunstâncias exigem. Foi neles que o Redestro viu alguma esperança. Não interessa se a união dos vilões vai assumir a responsabilidade de verdadeiros libertadores, mas a gente vai fazer eles se tornarem isso. Nós vamos adorá-los. Nós plantaremos as sementes depois que o Shigaraki acabar com o mundo. Aí corta para os nossos heróis, o Endeavor e o Hawks estão indo se encontrar com a Star. E o Hawks se sente reconfortado de ter ela ali. E o Dynasty fala que é por causa desse sentimento que ela causa que eles vão ser salvos. Aliás, ele também queria falar sobre um jeans vintage da época da Corrida de Ouro com ela. Então do nada eles recebem uma ligação de emergência. A Star tá a 50 km do local de pouso, mas ele já apareceu para interceptar ela, o Shigaraki. Ela pergunta pro Shigaraki se ele é o All for One, ele fala que não sabe. Ele não sabe o que é ele. Então os pilotos avisam que aquele é o Shigaraki Tomura e dão todos os dados dele. Destrói tudo que toca, super força, regeneração e usa ataques de pulsos eletromagnéticos. Então ordem para todos os pilotos, desativem o piloto automático e liberem seus campos antipulso. E para garantir, ele pergunta pra Star, quer atacar ou escapar? E é óbvio que é atacar. E os pilotos já sabem que muitos deles vão perder a vida ali. Formação Delta, e a Star garante que os cadáveres deles vão voltar pros entes queridos. Então lutem com todas as forças. E o Shigaraki tá com uma sensação estranha. Ao mesmo tempo que ele consegue confirmar que é o Shigaraki Tomura, também não há dúvidas que é o All for One, e começa usando um ataque combinado de ondas eletromagnéticas, canhão de ar e carga pesada. E ele fala que sabe a individualidade da Star. Ela não liga e fala, de agora em diante, a atmosfera a 100 metros da minha frente não vai mais poder existir. E do nada o Shigaraki fica sem ar. A individualidade da Star é New Order.
Depois de tocar alguma coisa e chamar pelo seu nome, ela pode criar novas regras. E ela sabe que o Shigaraki não vai morrer com isso, então manda os jatos atacarem com laser. E ele devolve usando os ataques combinados de reflexão e espalhamento. Mas ela se protege falando, o laser pode ser segurado. O Shigaraki se regenera e percebe que o vácuo desapareceu. Será que esse é o limite do New Order? E ele pula pra cima dela, mas ela dá um socão nele e grita o nome dele. Ela pode usar duas regras, mas a primeira é sempre exclusiva pra ela. E é impossível ter um superpoder como o do All Might. E ela começa a se lembrar que no passado foi salva por um estudante de intercâmbio japonês. Ela e a família estavam no carro e um assaltante começou a atacar eles. Ela já tinha aceitado a morte se fosse para proteger a irmãzinha dela. Mas na mesma hora, ele chegou. E ela nunca vai esquecer daquelas duas antenas. E assim ele se tornou o mestre dela. E para homenagear a paz que ele trouxe, ela se deu 8 antenas. Então ela aterrissa no Shigaraki e fala: se Tomura Shigaraki se mover 1 centímetro daqui, o coração dele para. Mas dentro da mente do Shigaraki, ele começa a se lembrar do All For One falando que a fronteira entre eles é extremamente ambígua. Era pra levar pelo menos 2 meses pra eles se tornarem um só, mas o ódio do Shigaraki é muito grande. Já deve estar em 97, 98%. Eles não vão ser nem All For One e nem Shigaraki. Vão se tornar outra coisa. Então ele consegue se mexer e a Star fica sem entender nada. O cabelo dele começa a crescer e ele fala que tudo começou naquela casa. O ódio foi se empilhando pouco a pouco, e a Star recua sem estar entendendo nada. Já o Shigaraki tá entendendo a New Order. É o mais poderoso, mas também segue regras. A individualidade da número 1 dos Estados Unidos é muito bem administrada pelo país. Seus detalhes são confidenciais. Só se sabe que se ela tocar e falar o nome, ela pode acrescentar a regra que quiser. Mas ele tá aprendendo várias coisas nessa batalha. Parece que tem um limite pro poder que pode adicionar à vida e a um corpo físico. Porque senão ela teria explodido a cabeça dele naquele soco. E pela ordem que ela deu pra ele, pra habilidades de enfraquecimento não deve ter limites. Só que ao mesmo tempo ela não disse, sei lá, que se alguém tocasse em um bloco de ar específico morreria. Então não é tão liberal assim. Ou pode até ser, mas o efeito é bem mais fraco. E ela também tem um nível de liberdade muito maior com as coisas não vivas. Essa é a essência do New Order, a diferença entre seres vivos e os outros deve estar no processo de dar um nome. Por isso não funcionou com ele. A Star reconheceu ele como Shigaraki ao tocar ele, mas ele não se reconhece como Shigaraki. Quando ela chama alguém com senso de existência, o reconhecimento precisa se igualar. Já quando é uma coisa não viva, é só a Star reconhecer o negócio. Mas ele não sabe o limite, o alcance, e tipo, se tem um cachorro com o nome de Gabigol e ela chama só pelo nome dele, funciona? São muitas questões, mas o Shigaraki quer muito testar esse poder. Então a Star manda avisar o comandante Agpar. O piloto fica meio relutante, mas ela fala que se não der pra usar aqui, do que adianta a autoridade especial dela? Ela já viu com os próprios olhos que o Shigaraki não é só um inimigo do Japão, ele vai se tornar do mundo inteiro. Eles têm que matá-lo agora, de um jeito que o Japão não consegue. E pede pros bros dela: até chegar a hora da gente pousar, me dê um lugar pra eu pisar. E é impressionante como os pilotos são muito leais à Star. Eles derrubam o Shigaraki e a Star dá uma nova ordem. A atmosfera vai ficar dura e 1000 vezes o meu tamanho. O Shigaraki não consegue enxergar, mas sabe que tem algo errado. E ela dá um baita socaço nele. Como não acumula dano, no fim, a estratégia pra matar ele tem que ser esmagar ele o máximo que der. Mas o corpo dele é muito duro, então ela pede lasers. Todos os caças atiram nela e ela fala: os lasers vão endurecer como um só. E pega toda essa energia concentrada e joga de uma vez no Shigaraki. Mas se desse pra derrotar ele com isso, o Endeavor com certeza já teria feito. Isso só vai atrasar a regeneração dele. Então o comandante Agpar se comunica com a Star e fala que dessa vez ela não vai conseguir se safar só perdendo a licença. Ele avisa que já falou com o Japão e vai dar um tiro de graça pra ela. Tá tudo pronto, eles estão quase chegando. E esse é um vilão que nem mesmo All Might conseguiu capturar. É só hora de superá-lo, Cassie. Os Tiamat, os novos mísseis cruzeiros intercontinentais hipersônicos, use todos eles e acerte o alvo. O New Order, à primeira vista, é uma individualidade capaz de fazer tudo, mas tem um limite no aumento de poder. Não importa como ela fizer a regra, não funciona. As pessoas que conhecem ela sempre falam que individualidades são coisas que funcionam mentalmente. Será que é porque você é mulher? Mas os bros dela falaram que isso não tem nada a ver. É só o tipo da sua individualidade e tal, e se não for suficiente, a gente compensa com soldados. Isso que é ser um humano. Você é bem forte agora, mas não dá pra se comparar com o All Might. Por mais que os dois sejam gorilas. Então não se empolgue demais. E as palavras que ela odeia, eles não disseram uma única vez. Voltando pra atualidade, os mísseis hipersônicos Tiamat estão chegando. Ela consegue tocar neles, mas pra isso vai ter que liberar o laser. Então os bros vão ter que preencher as brechas. E o Shigaraki no meio dos lasers já imagina que ela deve saber que esse ataque não vai funcionar com ele. Isso só vai atrasar a regeneração dele. Ou seja, a Star sabe que se não conseguir pulverizar com o ataque, não adianta nada. Então ela provavelmente tá esperando por alguma coisa, algo com mais poder de fogo. E ele começa a pensar que então nesse caso, ali vai ser o divisor de águas. Os dois lados estão se forçando a esse jogo. E começa a contagem de 3, 2,
A Star pega os mísseis e antes que o braço exploda, New Order, Tiamat, vai ser redirecionado. E algo sai voando do meio da água, mas os caças estão espertos e atiram. E a Star joga os mísseis com um ataque novo soco cruzeiro intercontinental supersônico. E uma explosão que até o Endeavor consegue enxergar acontece. Nem água existe mais naquele lugar. Mas do buraco sai uma coisa que não dá pra chamar de humano. O Shigaraki consegue controlar o decaimento. Ele sabia que a Star estava tramando alguma coisa. E ele sabe das duas restrições do New Order. Então se ela estivesse planejando alguma coisa, a situação mudaria. Então ele planejou que no momento que as regras mudassem, ele usaria o decaimento para ir mais fundo e deixaria o que é que a Star quisesse passar. Assim ele teria um tempo para descobrir o que é e lidar com isso. Foi uma aposta e foi por pouco. E a coisa que saiu do buraco antes era um gnomo. Ele usou o gnomo de isca. E assim o Shigaraki tá indo pra cima da Star. Todas as naves protejam a Star, deem um lugar pra ela pisar. Mas o Shigaraki faz o gnomo explodir, o que bagunça os caças. E ele quer o New Order. E quando ele tá em cima de um dos caças, o piloto fala pra ela fazer isso. Acabar com ele junto com o Shigaraki. Transforme ele em pó com a explosão do avião. Mas ela pensa que isso não vai adiantar, ele vai conseguir se regenerar. Então ela se lembra dos bros e dá um sorriso. O Shigaraki pega a cabeça dela. Primeiramente, o que o All for One não queria era que o New Order colaborasse com o One for All. Eles paralisaram a Comissão de Segurança Pública dos Super-Heróis, e devido à interferência dos amigos dele de outros países, conseguiram atrasar a reunião de super-heróis de todo mundo no Japão. Tudo para completar o próprio corpo, roubar o One for All e depois disso encarar o New Order. E sabendo disso ou não, ela ir sozinha pra lá era a situação que ele menos queria. Então ele tinha que fazer uma aposta. E ele venceu a aposta contra os Estados Unidos. A Star se recusa a cair, mas já tá atingindo os limites de quanto ela pode fortalecer o preparo físico. O corpo dela tá decaindo ao mesmo tempo que ele absorve a individualidade. Uma vez que o New Order é uma individualidade ativada quando uma declaração é feita, ela não vai conseguir perder a individualidade e o corpo ao mesmo tempo. Mas ela priorizou o corpo e perdeu os dois. E ele se lembra das HQs que leu junto com Yoichi. Então New Order, a atmosfera vai... E surge uma imagem na mente do Shigaraki. E o corpo dele começa a explodir do nada. A individualidade dele tá se rasgando. E a Star começa a explicar que antes do Shigaraki encostar nela, ela criou uma regra. O New Order vai se opor a todas as outras individualidades. E dentro do Shigaraki, o New Order tá apagando todas as outras individualidades. E ela pensa que o pior seria se o New Order fosse roubado e todo mundo eliminado. Se ela conseguisse proteger o próprio corpo, isso só seria um bônus. Entre uma ameaça pro mundo e dar o corpo dela em troca, valeu a pena. E o Shigaraki tá numa péssima situação. Ele pode dar ou roubar individualidades, mas não tem como destruir uma. Ele precisa dar um New Order pra alguém. E os pilotos, que não vão deixar o sacrifício da Star sem em vão, atiram nele. E a individualidade de refletir ataques foi destruída. E todas estão sendo destruídas uma após outra pelo New Order. E nos últimos momentos da Star ela pensa, naquela hora, por que você me salvou? Ela conseguiu se afogar num sonho maravilhoso. Por isso, All Might, essa é a forma dela de devolver o favor. O Shigaraki consegue criar asas e começa a fugir por causa da individualidade que ele roubou do gnomo. Os caças continuam indo atrás dele e ele pensa que precisa dar um New Order pra alguém, ou vai desaparecer e deixar de existir. De novo, não importa onde ele vá, é sempre ele. O espectro do All Might tá dentro dele, mas ele consegue escapar dos caças. E os pilotos estão de luto pela Star and Stripes. Pra eles, ela superou o All Might. Pra eles, ela sempre foi a maior super-heroína. E numa cidade costeira que foi evacuada até as pessoas das emissoras, 2 bandidos usam de base uma casa. E um deles se chama Kashikokashi. E do nada a parede atrás deles se quebra e surge um fantasma. E esse fantasma rouba o poder do Kashi e tenta dar um New Order pra ele. Mas o New Order vai se opor a outras individualidades. Graças a ele ter diversas, ela também foi pega na oposição e desapareceu. E dentro dele, a Star fala: que pena que eu não consegui te matar, mas lembre-se bem disso, Zé Ninguém. Enquanto as pessoas se ajudarem, alguém que herdar um espírito heróico definitivamente vai destruir você. E o New Order finalmente desaparece. Depois da fuga do Shigaraki, as buscas chegaram imediatamente, mas apenas encontraram vestígios de luta. O corpo de 2 bandidos, mas não foi o bastante para encontrar ele. A notícia da morte da super-heroína número 1 dos Estados Unidos tomou conta do mundo aquele dia. E o fato da mais forte não ser para pro Shigaraki atrofiou todos os países do mundo. A perda de super-heróis está ligada à destruição do seu país. Assim, em vez de salvar pessoas distantes, passa a ser necessário proteger seu próprio povo. E o mundo decidiu na mesma hora cancelar o envio de super-heróis. Os bros foram visitar o All Might e falam que a morte da Star não foi em vão.
Os caças que eles estavam têm dados do combate contra o Shigaraki, toda a resposta biológica e análise das individualidades da batalha. E se o Japão usar isso, vão achar uma solução. E no dia seguinte, uma prorrogação é anunciada. O All Might fala que com base nos dados recebidos pelos americanos, o Shigaraki deverá ter completado seu corpo amanhã. Mas por pelo menos uma semana, ele não deve conseguir se mover. Esse é o último presente que a super-heroína mais forte do mundo deixou pra eles. O New Order que o Shigaraki roubou consumiu ele como se fosse um veneno. Não se sabe quantas individualidades ele tinha, mas um grande número delas com certeza foi destruída. Então essa é a melhor chance deles, eles precisam usar esse tempo de forma eficiente. Enquanto continuam a evacuar civis, todos os super-heróis que restaram continuam procurando pelo Shigaraki e os outros. E encontrem eles ou não, no fim, isso vai se tornar uma guerra aberta. Ele não consegue se mover, mas o Shigaraki ainda é o pior vilão de todos. E o mesmo vale pro corpo original do All for One. Tem o Dabi também, que as chamas rivalizam com as do Endeavor. A garota que continua a brincar com eles, a Toga. E os outros 6 Near High Ends. Os sobreviventes do Fronte de Libertação e todos os outros fugitivos que eles ainda não capturaram que estão descontrolados. E vai aumentar. Além disso, o número de pessoas na linha de frente do lado deles foi reduzido à metade. A Star morreu de pé, mas para aqueles que possam proteger a si mesmo e todos aqueles que desejam proteger, precisam usar esse tempo para ficar o mais forte possível. Só que os alunos falam que já estão fazendo isso há muito tempo. Ele não viu porque saiu com Midoriya, mas depois do Gunga e do Jaco, eles continuaram um treinamento intensivo com as Pussycats. E o Deku fala que de agora em diante, o Bakugou e os outros disseram que iam treinar com ele. E todos estão realmente muito animados. E o All Might pensa que o All for One realmente fez uma coisa idiota. Essa turma é forte. Cara, pô, a Star baita personagem. 2 episódiozinhos pra ela só. Até a Mirko na temporada passada teve mais episódio, cara. E as duas foram brabas igual, eu sei, mas 2 episódios, cara, que morte. Ah, que... Tipo, deu pra ficar triste e tudo, mas, pô, não deu pra criar uma relação assim tão afetiva, tá ligado? Dito isso, paguei muito pau pra Star. Mas 2 episódiozinhos pra ela só, cara. Mas foi rápido, mas também foi grandona. Então, respeito aí com ela nos comentários, tá? Por favor, nossa Star merece. Deixa no chat. Ah, e essa temporada vai ter 21 episódios, por sinal. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comentem o que vocês acharam dessa situação da Star, tipo, o jeito que ela perdeu, se vocês gostaram, satisfez vocês, a personagem dela, o que vocês acharam da morte dela, ela em geral. E é isso. Quem gostou, deixa o like. Ah, já falei. É isso. Tamo junto, valeu, falou.